Cara, será que vale mesmo a pena investir em fundos imobiliários? Eu tô escutando várias e várias vezes, lendo em alguns comentários no YouTube que, pô, fundo imobiliário não vale tanta pena assim não, Léo. Inclusive um aluno meu da turma de geração de dividendos me fez uma pergunta sincera. O que você acha, Léo, que no longo prazo, 20, 30, 40 anos, que vai valorizar mais? Fundos imobiliários ou ações? Expliquei pra ele que não faz nem sentido a gente fazer esse tipo de comparação, porque cada tipo de ativo tem a sua função dentro da sua carteira, mas eu aproveitei, inclusive, na aula de fundos imobiliários dentro da geração de dividendos, eu expliquei para ele o histórico sobre rendimentos imóveis. E eu quero compartilhar aqui com vocês sobre o iniciozinho dessa aula, porque eu quero te apresentar 5 grandes checks que você tem que analisar para ver se você tem que investir em fundos imobiliários, né? Então, se você concordar com pelo menos uns 4 desses pontos que eu vou te falar, faz sentido você colocar fundo imobiliário na sua carteira. Se você não concordar com pelo menos 4, Léo, desses 5 que você apresentou, só 2, talvez faça mais sentido você não colocar fundos imobiliários na sua carteira, beleza? Então isso aqui é realmente um vídeo feito do fundo do meu coração para te instruir caso você queira ou não queira investir em fundos imobiliários. Vou te dar um passo a passo aí através de 5 checklists para você decidir de acordo com a sua própria opinião se vale a pena ou não investir em fundos imobiliários, perfeito? Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é justamente esse início da aula que eu mostrei lá para os alunos, né? Então já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal, porque, pô, eu tô compartilhando inclusive aqui conteúdo que esse aqui eu tenho certeza que te falar que é pago, porque eu tô te mostrando aqui, tô compartilhando com você coisas que o pessoal pagou pra poder aprender sobre isso aqui, né? Então eu tô compartilhando um pedacinho aqui justamente pra te honrar, você que tá aqui no YouTube. Você faz o seguinte, honra eu também, né? Honra eu também, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha isso aqui com o seu tiozão do lote, sabe aquele tiozão do lote? O tiozão do apartamento, o pai das casas. Compartilha com esse pessoal aí que gosta muito de imóveis ou com esse pessoal aí que não gosta tanto de imóveis assim, prefere ações e tal, para eles conseguirem decidir também. Então vamos lá, dá uma olhada nisso aqui. Eu sempre explico no início da aula sobre fundos imobiliários do porquê que a gente deve investir em imóveis, né? Do porquê eu, dentro do Kraken, a parte do R lá que são rates, eu coloco pelo menos 25% da minha carteira em fundos imobiliários. E aí eu começo a explicação desde lá da Normandia, quando se foi estabelecido a propriedade privada, quando começaram e assinaram a Carta Magna, lá em 1215, falaram assim, pô, agora existe, esse cercadinho aqui é meu. A partir daí aconteceu várias coisas, né, tô simplificando aqui pra você, aconteceu várias coisas, Revolução Industrial, que foram dando, né, potencial de comercialização entre as terras, então ficou mais caro morar na metrópole do que no sistema rural, ficou mais caro você ter uma casa lá perto da indústria, perto do shopping, perto de uma farmácia, perto de um hospital, do que afastado, né, e as terras foram ganhando valores e foram sendo negociadas cada vez mais. E aí eu pego 2 gráficos pra mostrar a importância de você se expor ao mercado imobiliário. Eu não tô nem falando de fundo imobiliário ainda não, tô falando de mercado imobiliário. Você entende a diferença? Quando você compra uma casa, você tá exposto ao mercado imobiliário. Quando você compra um prédio inteiro, eu sou rico, quero comprar um prédio, se expõe ao mercado imobiliário. Quando você, por exemplo, constrói para alugar, quando você constrói para vender, tudo isso você se expõe no mercado imobiliário, certo? E olha só o resultado que lá nos Estados Unidos, desde 1997 até 2016, e se a gente pegar esse resultado agora de 2016 e 2024, continua ainda nesse quesito, eu vou até te mostrar um próximo gráfico aí, você consegue perceber que a média dos Estados Unidos, da Bolsa Americana, que é o SP 500, 500 melhores empresas dos Estados Unidos, não conseguiu bater nem de perto o Nareit, né, o índice Nareit ali, que é a média dos rates, que são os primos dos fundos imobiliários. Tem algumas regrinhas diferentes ali, mas eles são os primos dos fundos imobiliários. Você consegue perceber que, inclusive, lá na bolha de 2008, que foi a bolha imobiliária, justamente para você ver o quanto esse índice aqui estava realmente influenciado pelo mercado imobiliário, que a bolsa caiu sim, mas o índice aqui de mercado imobiliário caiu muito mais, né? E você consegue ver aqui que no final, realmente, né, no valor de 100 aqui, a bolsa multiplicou, caramba, né, 400%, mas os fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, né, os rates, multiplicou 1.600%. Então, sim, lá nos Estados Unidos foi comprovado durante 20 anos. Não é 1, 2, 3 anos, não. Durante 20 anos, desde quando eu nasci, em 1997, até 2016, foi mais vantajoso você investir, foi mais vantajoso, falando em valorização, porque a maior parte das pessoas que justificam que não vale a pena investir em fundos imobiliários é por conta da valorização da rentabilidade. E eu tô te mostrando, inclusive contra-argumentando com você, justamente usando o mesmo argumento que a maior parte das pessoas leigas criticam os fundos imobiliários, porque você não pode olhar só para valorização. Não é esse só o papel dos fundos imobiliários dentro da sua carteira. Eu já vou te explicar até o final desse vídeo, você vai entender perfeitamente. Você consegue perceber que lá nos Estados Unidos foi muito melhor nos últimos 20 anos. Ah, Léo, isso aí é só nos Estados Unidos, né? Isso aí é só nos Estados Unidos. E aí, meu parceiro, que você pula o corguinho de ré. Não sei se você conhece esse ditado, lá no Goiás a gente fala muito quando você faz um trem assim impressionante. Meu Deus do céu, não acredito que ele falou isso, não. Tá pulando o corguinho de ré, né? Aqui você
consegue ver no mercado brasileiro também. E aqui a gente consegue pegar agora de 2012 até 2022, então mais recente. E de novo, 10 anos, né? Não é uma escala pequenininha de 3 meses, de 6 meses, não é isso. É uma escala grande, 10 anos, são décadas, né? São décadas. Aqui você consegue perceber que neste gráfico feito aí pela Economática, o Ibov teve aí uma rentabilidade média de 4%, o IDIV, que é o índice das empresas que mais pagam dividendos da bolsa, ficou aqui na média de 7%, e o IFIX ficou aqui na casa dos 8%. Então perceba uma coisa, que dá pra gente tirar dois ensinamentos. Primeiro, o IFIX realmente, ele rendeu muito mais do que o Ibovespa, assim, bateu de longe. E ele rendeu mais do que o IDIV, mas já ficou meio colado. Perceba então que os dois ativos que mais pagam dividendos, dilui o risco, aumenta o fluxo de caixa, rendeu mais, né? Rendeu mais do que a média. Ah, não, mas o meu rendimento da minha carteira não é igual ao do Ibov. Eu rendi muito mais. É, com certeza, o meu rendimento também da minha carteira foi muito maior do que o do IFIX. Foi muito maior do que o do IFIX. Se a gente fosse considerar o grau de eficiência do Ibov e o grau de eficiência do IFIX, diria eu que o grau de eficiência do IFIX é bem mais baixo. Os fundos imobiliários, eles são muito mais ineficientemente precificados do que as ações. As ações são muito mal precificadas aqui no Brasil também. Só que os fundos imobiliários, pô, eles têm 10 anos de existência praticamente. É 10 anos, assim, de conhecimento público mesmo, 2014. Antes disso, 2010, ali, quando surgiu, esses 4 primeiros anos, pô, foi muito sofrido para os fundos imobiliários. As ações já existem há muito tempo. Há muito tempo. Então, não leve esse argumento à tona, porque você já viu aqui que em rentabilidade, os fundos imobiliários, na média, venceu. Na média, venceu, certo? E não é nem sobre isso que eu quero comentar aqui, mas é só para te mostrar, pra gente seguir no nosso estudo, com esse primeiro cheque. Se você concorda, e você viu através de fatos, porque aqui, literalmente, esse cheque eu já coloquei justamente pra você não conseguir discordar. Eu tô te mostrando fatos, eu tô te mostrando através de gráficos históricos de 10, 20 anos, e aqui não tem como você negar que a média dos fundos imobiliários, a média do investimento imobiliário rendeu mais do que a média de ações. E eu nem quero provar que os fundos imobiliários rendem mais do que as ações, porque na minha carteira as ações rendem mais do que os fundos imobiliários, tá? Eu nem quero provar isso, tô mostrando só que na média, esse argumento aí de falar que os fundos imobiliários não rendem, é mentira, né? É um viés. Então, como que eu posso investir em setor imobiliário? Tem várias formas de você investir em setor imobiliário. Pô, eu coloquei alguns aqui: comprar um lote, construir uma casa, construir casa pronta para arrendar, sala comercial, construir galpão, fazer fazenda, rematar leilão, enfim. Mas qual que é o veículo mais eficiente para nós? Qual que é o veículo mais eficiente para mim, pessoa física, para você, pessoa física, para você ganhar um salário mínimo? Você vai arrematar leilão, que você precisa de 300 mil ali para arrematar um bom leilão, 50 mil para dar de entrada, 60 mil. Você vai construir um galpão, gasta 1 milhão para você construir? Você vai fazer um financiamento desse? Você vai comprar uma casa de 300 mil, que você tem chance do cara ficar inadimplente, ou o cara sair de lá e você ficar com 300 mil imobilizados? Você vai fazer isso? Qual que é o melhor veículo para nós, investidores, pessoas físicas, pequenos investidores, de investir no mercado imobiliário? Cara, aí sem sombra de dúvidas, é um fundo imobiliário. E aí eu continuo a ler a explicação sobre o que é um fundo imobiliário, a gente vai amadurecendo essa ideia aqui dentro da mentoria, e o que eu quero te passar é esse primeiro ponto aí, justamente de que sim, os fundos imobiliários é o melhor veículo para você investir no mercado imobiliário, e que sim, o mercado imobiliário valoriza desde muito tempo, é algo muito comprovado, e que inclusive rendeu aí nos últimas 2 décadas nos Estados Unidos e aqui no Brasil na última década, mais do que a média das ações. Inegável. Esse é o primeiro cheque. Agora a gente vai começar de verdade o vídeo, tá? Isso aqui foi só pra falar aí para as pessoas que falam que não rende nada, que, pô, é você que não tá sabendo investir em fundo imobiliário, né? Se você começar a prestar atenção nos vídeos aqui do canal, só de assistir o canal, você já vai começar a investir muito melhor em fundo imobiliário. Quem participa do método 2 em 1 bate em 20, 25, 30% a média do mercado de fundos imobiliários. Então, sabe aquele FIX lá que bateu a média do Ibov? Os alunos batem 30% daquela média. Fazendo uma pausinha nesse vídeo aqui rapidinho para te dar um aviso importante. No dia 26 deste mês, agora, vou fazer uma live absurda, meu parceiro, te ensinando a investir em fundos imobiliários de maneira profissional. Então, se você já investe em fundos imobiliários, ou se você está começando a investir em fundos imobiliários, ou então se você não investe em fundos imobiliários, mas já enxerga os imóveis e o principal veículo de investimento em imóveis, que são os fundos imobiliários, como algo que vai te possibilitar aposentar de maneira digna, de maneira previsível, de maneira recorrente, cara, você não pode perder essa live. Lá eu vou te ensinar a escolher os melhores fundos imobiliários do mercado. Eu vou te dar uma palhinha do que é o método 2 em 1. Então, se você não quiser perder essa oportunidade, já clica no link aqui embaixo na descrição para você conseguir entrar no grupo. Lá vai ter material de estudo e você vai receber todos os avisos, todos os links para participar da live lá nesse grupo, tá? Tem um QR Code aqui também, se você preferir escanear. Eu te vejo no dia 26, se você perder, infelizmente, você é maluco, então não perca. Bora voltar pro vídeo agora. Segundo cheque, então. Vocês aí tem 5 dedos na mão, um já foi, né? Vamos ver se
bate pelo menos 4. E você tem direito de não concordar com esses outros aqui agora, tá? Você é um cara que merece e que precisa estudar sobre fundos imobiliários se você bater pelo menos, baixar 4 dedos da mão. O segundo é facilidade de investimento. Então, pra você que tá começando, cara, fundos imobiliários tem uma curva de crescimento absurda. Uma curva de aprendizado, assim, muito mais exponencial do que ações. Pra você ter uma ideia, dentro dos fundos imobiliários, a gente tem poucos setores que se diferenciam muito. A gente tem fundo de papel, fundo de tijolo e pronto, acabou. Tem algumas outras coisas ali, né? FIINFRA, fundo setipado e algumas outras coisinhas, mas que você vai se ater mesmo, meu parceiro, é fundo de papel, fundo de tijolo. Dentro do fundo de tijolo tem logística, laje, que é tudo igual, assim, na hora de analisar. São investimentos diferentes, mas é tudo igual na hora de analisar, o RI é igual. Aí tem uma diferença no fundo de shopping, fundo de papel tem uma diferença entre CRA e CRI ali, e taxa, CDI, PCA. Cara, mas você consegue entender que em menos de 1 minuto eu te falei praticamente todo o conteúdo que você tem que aprender em fundos imobiliários? Os alunos do Método 2 em 1, eles ficam 1, 2 meses, no terceiro mês assistindo live, os caras já estão realmente batendo a média do mercado mesmo, de verdade. Então isso aqui é uma coisa que limita muito o investimento das pessoas em ações, quando não limita, porque essas pessoas vão com ignorância para a bolsa de valores, e lembra sempre disso, tá? O conhecimento é muito premiado na bolsa, mas a ignorância, meu parceiro, ela pega você e ó, amassa você. Então, você que vai pra bolsa de valores aí e já quer investir em ação porque você escutou que a ação multiplica mais do que fundo imobiliário, isso é real, tá? Isso é real. Espera aí que você vai entender por quê. Você vai pra lá, compra ação tudo errado, preço teto errado, do jeito errado, começa a desvalorizar seu dinheiro e aí vira uma anarquia. Cara, muito melhor que você comece por fundos imobiliários. Comece, tá? Lembra que eu usei a palavra comece. Não é pra você ter só fundo imobiliário, que eu também não concordo. Por isso que existe Kraken, não é só fundo imobiliário, não é só o R no Kraken, né? Mas você começando por fundos imobiliários, você vai ter uma acessibilidade muito mais fácil ao conhecimento. E quando você começa com conhecimento a entrar na bolsa, você vê o quanto que ela te gratifica, o quanto que ela te premia. Isso vai inclusive fazer com que você tenha mais atenção e mais desejo para aprender sobre ações, sobre ETF, sobre BDS, sobre cripto, sobre um monte de coisa, até chegar em opções, que é o supra-sumo ali dos investimentos fazendo dividendo sintético. As ações, para você ter uma noção, cada tipo de relatório é diferente. O relatório da Klabin, que fala sobre celulose, tem nada a ver com o relatório da Taesa, que é de transmissão, que não tem nada a ver com, por exemplo, com o relatório da Auren, que é de geração de energia. Pô, energia já é totalmente diferente, que não tem nada a ver com saneamento, que não tem nada a ver com BB Seguridade, com seguradoras, que não tem nada a ver com banco. Então você tem que aprender uma gama de coisas diferentes nas ações, preço, teto, valuation, totalmente muito mais complexo do que fundo imobiliário. Então esse seria o segundo cheque. Para você que tá começando, cara, esse aqui baixa já o dedinho, hein? Para você que já é avançado, talvez não há, para mim não faz diferença porque eu já sei tudo. Você tem realmente conhecimento a esse ponto ou é arrogante a esse ponto também, né? Porque até hoje eu aprendo coisas sobre fundo imobiliário e olha que eu sei pra caramba sobre fundo imobiliário, hein? Esse segundo cheque seria justamente a acessibilidade de acesso. Vamos pro terceiro? O terceiro é sobre volatilidade da carteira. Neste estudo aqui, eu vou deixar 2 prints de 2 estudos, tá? Você acessa aí se você quiser. Nesses 2 prints, desses 2 estudos que eu abordo ali dentro do Método 2 em 1 sobre a quantidade de fundos imobiliários que você precisa ter na sua carteira e qual que é o impacto disso numa carteira, seja ela só de fundos imobiliários, porque o fundo imobiliário é tão perfeito que ele faz correlação negativa entre ele mesmo, né? Fundo de papel e fundo de tijolo, mas isso é assunto para outro vídeo, que ele também diminui a volatilidade da sua carteira em geral. Para você que tem ações, criptos, para você que tem ETFs, BDS, ele diminui a volatilidade. Por quê? Porque ele é um tipo de ativo que realmente tem menos risco. E aqui eu tô pegando agora um relatório de junho de 2024, então isso aqui é atual, tá? Atual, mês passado, de um relatório de um fundo de fundo. E por que eu tô pegando? Eu nem concordo tanto com o fundo de fundo, mas esse fundo de fundo, o HFOF, ele mostra pra gente essa tabela aqui, e essa tabela é excepcional de te mostrar, pelo amor de Deus, cara. Dentro desses 2 estudos que eu te mostrei aqui, você vai aprender sobre índice de eficiência, e você pode até me mandar depois lá no Instagram, caso você queira, eu te tiro algumas dúvidas lá, tá? E nesse outro de cá, você vai ver o número ideal e o quanto que uma carteira testada por mais de 3.000 vezes, 3.000 carteiras diferentes. O fundo imobiliário, ele diminui a volatilidade da carteira. Não, mas eu não sei o que é esse negócio de volatilidade. Aí por isso eu vou te mostrar esse gráfico aqui agora, tá? Volatilidade, tem muita gente que confunde com risco. Volatilidade não é exatamente igual ao risco. Ela é proporcionalmente ligada ao risco? Sim. Quanto maior a volatilidade, maior é o risco do ativo. Mas tem ativos muito voláteis que no final de um longo período de tempo se comprova bem rentável, né? Então a volatilidade, diferente do risco, é o quanto esse ativo sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai. Por exemplo, Bitcoin, ele sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai, é volátil pra caramba. Ações, sobe e cai, sobe e cai, é volátil pra caramba. Os fundos imobiliários, eles não têm essa volatilidade, ele não sobe lá em cima e desce lá embaixo, né? Sobe lá em cima e desce lá embaixo, um pleonasmo só pra você entender. Na verdade
verdade, não era pra você entender, eu errei mesmo, só fiquei com vergonha e falei só pra você entender, né? Mas os fundos imobiliários, eles não sobem e descem altão. Eles ficam, né, um gráfico muito menor, menos volátil. E aí, o risco tem a ver com a possibilidade de, a cada vez que descer, essa descida continuar ali, né? Então, a volatilidade é inteiramente ligada ao risco, mas não é a mesma coisa, só pra você entender, tá? E aqui ele mostra, olha só, o risco-retorno das classes de ativo. Não tá nem falando do fundo imobiliário aqui em questão, não é do HFOF, é dos fundos imobiliários em geral, tá? Se você ver aqui a média do Ibov, olha isso, a média do Ibov, a volatilidade anual ficou aqui muito próximo do 25 e a rentabilidade anual ficou muito próximo do 80. Ou seja, você tá correndo uma volatilidade alta para uma rentabilidade de 80. No IFIX, olha que loucura, a volatilidade média ficou entre 5 e 10, tá aqui na mais próximo do 8 e a rentabilidade foi de aproximadamente 240. 3 vezes mais do que o Ibov, e uma volatilidade 5 vezes menor. Ou seja, o que você tá fazendo? No Ibov, você tá com um risco aqui e uma rentabilidade aqui. No IFIX, você tá com um risco aqui e a sua rentabilidade no braço do microfone nem deixa aqui, ó, lá em cima. Não faz sentido, e isso aqui eu quero te falar de novo, porque isso aqui também comprova, né, o quanto os fundos imobiliários aumentam o seu índice Sharpe. Quanto mais, se você ler esse artigo de curva de eficiência aí, você vai entender o que é. Mas perceba que mais seguro do que o IFIX é só o CDI e rendeu muito mesmo nos últimos dias, por quê? Porque a taxa Selic tá muito alta e o dólar tá aqui, pô. Olha só, apesar do dólar render praticamente o mesmo tanto que o IFIX, ele tem mais risco do que o IFIX, o próprio dólar, meu parceiro. Então, não pense que as ações são mais seguras que os fundos imobiliários, não. Os fundos imobiliários são muito mais seguros, isso aqui já foi comprovado inúmeras vezes, parece que o povo esquece, e o bom é que eu tô te mostrando aqui tudo mais de 10 anos, né? Porque, pô, você sabe do efeito Lynch. O efeito Lynch foi descrito, inclusive, no livro do Nassim Taleb, sobre, que é o seguinte, algo que deu certo por muito tempo tem a chance de continuar dando certo por muito tempo. Então, por 10 anos ele permaneceu com a volatilidade mais baixa do que o Ibov, a chance é que por mais 10 anos ele continue com a rentabilidade, com a volatilidade mais baixa do que o Ibov, né? Se o IFIX, por exemplo, na mesma comparação aqui para você entender o efeito Lynch, se o IFIX tiver só um ano com a volatilidade mais baixa, a chance dele continuar os próximos 10, 30 anos com a volatilidade mais baixa era muito pequena. Então o efeito Lynch é o seguinte, tudo que é comprovado no tempo, tudo que se repete muitas vezes, tende a continuar se repetindo daquela forma. E aqui a gente consegue ver que a volatilidade do IFIX, em 2012, 7% do IFIX e o Ibov, 21%. Eu vou até pegar esse dado aqui pra gente calcular a média e eu vou fazer aqui uma continha bem simples mesmo, de padaria mesmo, só pra você entender aqui, bem rapidinho, quanto seria a média aqui, né? Não vou fazer nem média ponderada, vou fazer aqui literalmente uma média aritmética aqui pra você entender. Não deu certo, colei aqui, saiu tudo bagunçado, aí fica complicado eu fazer, vou ter que fazer na mão, espera um pouquinho. 2000 anos depois. Então aqui, ó, calculando, ficou a média nesses 13 anos aqui no IFIX de 6,78, enquanto no Ibov ficou de 22, ou seja, você corre mais de 3 vezes menos o risco, né? Mais de 3 vezes menos o risco e encontrou inclusive uma rentabilidade mais alta do que o Ibov nesse último ano aí. E conseguiu uma rentabilidade maior do que o Ibov, mas pô, o Ibov tá aqui, o IFIX tá aqui, de janeiro de 2011 até junho de 2024. Então, o terceiro check aí é sobre se você quer diminuir a volatilidade e aumentar a rentabilidade da sua carteira. Aí você me fala se você vai baixar esse dedo ou não. Porque beleza, aqui na parte da acessibilidade de conhecimento, talvez você seja um cara conhecido mesmo, assim, não tem problema com o conhecimento, já tem acesso ao conhecimento, já sabe tudo. Aí talvez você não precisa baixar esse dedinho não. Mas agora, você não quer diminuir sua volatilidade, não consiga baixar esse dedo sem mexer esse. Você não quer diminuir sua volatilidade e aumentar sua rentabilidade, não faz sentido você não baixar esse dedo. Eu já baixei o meu aqui, ó, já tá baixado. Aí esse aqui já tá quase baixado, né? Então você já deve perceber que provavelmente o próximo você vai baixar também. O terceiro cheque é justamente sobre diminuição do risco. E agora eu tô falando do risco, não tô falando só da volatilidade não. Diminuição do risco. Por quê? Você se envolve em um tipo de investimento que 95% de todo o lucro dele tem que ser distribuído semestralmente. Isso cria uma política de dividendo, de fluxo de renda mensal que, primeira coisa, dilui seu risco daquele investimento, porque você tem o direito de aumentar a sua posição naquele próprio investimento, aumentando sua posição acionária. Você vira mais dono daquele ativo. Ah, Léo, mas é a mesma coisa que se eu não estivesse recebendo e a cota estivesse valorizando? Pô, o seu percentual não aumenta não. Você pode ter uma cota mais valorizada e que na hora de você vender, você vai ter que pagar imposto de renda. No caso dos fundos imobiliários, a gente tem esse benefício tributário porque os dividendos são isentos. Então esse fluxo de caixa isento, ele tem já o benefício de ser isento, né? Segunda coisa, ele dilui seu risco do investimento, fazendo com que você possa, inclusive, aumentar os seus aportes mensais e rebalancear a sua carteira. Às vezes você recebe um dividendo aí de MXRF11, de KNCR, de HGLG, de KNRI,
NRI, de New L11, e você pega esse dividendo e investe em ação, porque a ação tá em mais oportunidade, investe em ETF, porque ETF tá em oportunidade, não necessariamente porque veio de fundo imobiliário que você tem que reinvestir em fundo imobiliário, não tem nada a ver isso, tá? Então, esse fluxo de renda mensal, ele pode te ajudar, primeiro, diluindo o risco, segundo, é isento, então compensa pra caramba você conseguir esse dinheiro de volta pra poder fazer o que você quiser com ele, independente se você vai reinvestir ou não, isso aumenta, claro, se você investir seu retorno total. E terceiro, meu parceiro, é o principal ativo, e isso aqui não adianta você discutir, tem até um vídeo no canal sobre isso, é o principal ativo que vai te prover renda passiva, a não ser que você seja multimilionário e você consiga depender das ações, porque as ações inegavelmente têm uma frequência muito menor de pagamento do que, e irregularidade do que os fundos imobiliários, né? As ações, ela pode pagar 25% de payout no ano, no outro ano pagar 30%, no outro 95%, aí você conta com ela pagando ali a média e depois ela não vai pagar mais agora, porque agora a gente vai investir muito em CAPEX aqui, não vamos fazer muito investimento, vai aumentar meu CAPEX aí, eu vou ter que diminuir o payout. Os fundos imobiliários não, é lei, pelo menos 95% você vai distribuir, então você consegue contar com essa renda para aposentadoria. Olha só o que o Bazin fez. O Bazin, cara, o cara que escreveu aquele livro ali, Faça Fortuna com Ações, é o cara que ensinou o preço teto pro Luiz Barsi, cara. Você entende isso? Ou você não tá conseguindo compreender? O Bazin vendeu ação para comprar fundo imobiliário porque ele dependia da renda. Então, um cara que estudou ação pra caramba aqui no Brasil, que praticamente montou o preço teto aqui, né, que é o que a maior parte das pessoas seguem aqui no Brasil, ele vendeu ação para comprar fundo imobiliário porque o objetivo era renda passiva. Inclusive, a filha dele continuou fazendo isso. Vendeu mais ação, comprou mais fundo imobiliário justamente para renda passiva. Então, esse é um benefício dos fundos imobiliários. E aí, você pode querer abaixar esse dedinho seu aí ou não. Por quê? Na minha opinião, o fluxo de caixa frequente, robusto, cada vez maior, me dá muita oportunidade no mercado. Então, eu já abaixaria só por conta disso. Renda passiva eu não preciso. Então, todo dividendo que eu recebo, realmente, eu não tô precisando dele. Então, eu não tenho esse foco de precisar dessa renda passiva. Mas eu abaixaria ele para diluição de risco e abaixaria o dedo também, porque como me entrega uma boa rentabilidade, diminui minha volatilidade. Eu diluir ainda mais meu risco através do recebimento desses dividendos e aumentar meu potencial de aporte em outros ativos, aproveitando as oportunidades, pô, faz sentido pra caramba, né? E por último, você consegue um spread muito alto do IPCA. Você consegue um spread muito alto dos investimentos do Tesouro. Eu fiz um vídeo recentemente do melhor fundo imobiliário de papel e lá eu expliquei muito sobre taxa. Se você não assistiu esse vídeo, você é um cara que não gosta de fundo imobiliário, precisa assistir. Se você é um cara que gosta de fundo imobiliário, é obrigatório assistir, tá? Vou deixar o vídeo aqui. O que significa isso? O spread entre o IPCA é o quanto você consegue ganhar a mais do que o Tesouro que paga IPCA mais tantos por cento. Hoje, no Tesouro Direto, se você entrar lá, você consegue ver que o IPCA tá pagando pra caramba, que é IPCA mais 6,32, tá? Mesmo assim, os fundos imobiliários conseguem, né, estão conseguindo bater um spread legal de rentabilidade frente a esse investimento. É só você digitar aqui, por exemplo, o spread, que é a diferença, né, entre o rendimento do IFIX e a NTNB em 2024, tá? NTNB é a mesma coisa do IPCA+. E aí, você consegue ver aqui em vários gráficos, olha só isso aqui. E aqui a gente tem esse estudo da economática perfeito, porque aqui você consegue ver o dividendo yield ponderado do IFIX versus a NTNB. Então aqui você consegue ver, e tá até atual se você quiser fazer essas contas com os dados do IPCA deste ano e com o rendimento do IFIX deste ano também, você consegue pesquisar isso aí, tá? Eu peguei um gráfico aqui que eu encontrei mais rápido e ele tá bem bonito, né? Olha só, se a gente pega aqui o IFIX e pega aqui o NTNB 2024 e o NTNB 2035, que são dois tipos de títulos diferentes, né? Um mais longo, um mais curto, você consegue perceber que o spread entre, ou seja, a diferença entre o IFIX e a NTNB, ela ficou quase zerada aqui em 2018, mas em todos os outros momentos tem um spread de ganho muito grande. Então é como se você entrasse aqui em 2017, você tivesse toda essa diferença, né? O spread aqui entre a NTNB e o IFIX nesse momento tá de 11 para 6 aqui, então 5% de rentabilidade a mais, né? 5% de rentabilidade a mais, e você vê que o fundo imobiliário ele é um tipo de investimento que tem pouco risco. Hoje, como que tá hoje? Tá de 11,26 o IFIX para 6,42, eu vou pegar aqui para 6,42 e por coincidência, né, tanto o NTN 2024 quanto a 35 aqui, estão dando 6,42. Cara, consegue perceber essa diferença? Praticamente 5% ali de rentabilidade a mais, né? Então, neste momento, se você compra o IFIX aí, ele tá pagando pra caramba mesmo. Se você ainda aplica o método 2 em 1 para conseguir comprar esses fundos descontados, por isso que chama o método 2 em 1, né? Pra você ganhar com valorização e com dividendo. Essa parte que a gente tá olhando, dividendo yield ponderado. Então, eu já tô provando pra você que o dividendo yield ponderado do IFIX na média tá alto. Se você ainda comba tudo isso com a melhor escolha, comprando fundos mais seguros, dividindo sua carteira em oportunidade,
ancoragem em risco e, inclusive, vinculando ali fundos descontados para ganhar com valorização de cota, cara, você consegue um rendimento absurdo. É realmente bobeira você deixar de investir em fundo imobiliário. Os fundos imobiliários merecem, por mais que você seja o sabichão das ações, os fundos imobiliários merecem aí um papelzinho, um pedacinho na sua carteira, meu parceiro. E aí, vou falar aqui dos meus cheques, né? O que eu abaixaria? Tô sendo sincero, tá? Tô sendo sincero. Eu abaixaria o dedo aqui pelo convincente mais de 100 anos e mostrei pra você ali décadas nos Estados Unidos, década aqui no Brasil de rendimento do IFIX acima do IBOV. Eu sei que você não investe na média, eu também não invisto na média. Então, se o IFIX venceu na média, provavelmente você vai conseguir também vencer fora da média. Lógico que as ações eles têm mais potencial de crescimento, porque esse é o papel dela, porque se não fosse, não servia de nada, né? Se os fundos imobiliários valorizassem mesmo tanto as ações, é pra que ia servir a ação então? Servir pra nada, né? Porque o fundo imobiliário, ele valoriza mais, paga mais, o yield é melhor, né? Então, cada um tem o seu risco. A gente vai discutir sobre isso em outro vídeo. Então, já se inscreve aqui, deixa o like no vídeo, justamente pra você não perder essa continuidade no conhecimento. Primeiro dedo aqui eu abaixaria pelo contexto histórico, né? Comprovação de fatos, são fatos, comprovando que o IFIX rende mais do que o IBOV. Segunda coisa, esse próprio spread aqui da NTNB me convence a investir, tá muito vantajoso investir. Essas pessoas que investem em ações, às vezes eles têm percentual da sua carteira em renda fixa, não faz sentido, né? Não faz sentido. Terceiro ponto, a parte de acessibilidade do conhecimento. Para você que tá começando, você tem que abaixar esse dedo. Para quem não tá começando, talvez nem faça tanto sentido abaixar esse dedo. Eu vou deixar, como eu não tô começando, né? E eu tô sendo bem sincero aqui, baixaria 2 dedos e esse aqui eu não ia baixar, né? Não, se bem que aí se eu baixar esses dois, não, peraí. Vou baixar esses 2 dedos aqui, ó. Olha aí, olha que complicação, né? Vou baixar esses 2 dedos aqui. Ficou complicado, né? Foi logo do meio aqui, eu não vou baixar. Eu vou baixar agora o quarto ponto, palhaçada isso aqui, cara. O quarto ponto, eu vou baixar também por conta do fluxo de caixa, que diminui o risco, aumenta o potencial de aporte, retorno total no futuro fica muito alto, além de me deixar aproveitar das oportunidades de mercado no momento, mesmo que eu não tenha dinheiro para aportar, o fluxo de caixa vai me dar a oportunidade de aportar. Então baixei 3 dedos. E o quarto dedo é sobre diminuição da volatilidade, aumentar o meu índice Sharpe, me comprovando que a volatilidade do IBOV e do IFIX, na média o IFIX teve uma volatilidade 3 vezes menor do que o IBOV e uma rentabilidade 3 vezes maior, que loucura. Rentabilidade maior, volatilidade menor, né? É o melzinho na chupeta que os investidores tanto querem, né? Então, se eu falei pra você que se você abaixasse 4, fazia sentido você investir, porque eu abaixei 4 e vejo muito sentido investir em fundos imobiliários. O único que ficou levantado aí seria a acessibilidade de conhecimento, porque, teoricamente, eu não preciso. Vai ter algumas pessoas que vão assistir esse vídeo, não vai precisar, porque já tem conhecimento. Mas quem não tem, aí você abaixa os 5, não faz sentido você não ser aluno do Método 2 em 1. Espera dia 26, você vai ter a melhor oportunidade da sua vida e entrar no Método 2 em 1, que nunca mais vai aparecer. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo.